Na madrugada de 22 de março de 2026, drones uranianos percorreram 900 quilômetros e pousaram fogo no maior terminal de exportação de petróleo da Rússia, no Mar Báltico. As chamas foram visíveis do outro lado do Golfo, na Finlândia. 2 dias depois, o porto de Ust-Luga, capaz de movimentar 700 mil barris de petróleo por dia, parou completamente. E você não leu sobre isso nos jornais. Enquanto isso, a 10 mil quilômetros dali, um conflito diferente bloqueou o Estreito de Hormuz, o corredor por onde passa 20% de todo o petróleo do planeta. Petroleiros parados, contratos rompidos, mercados em fogo. O barril de Brent subiu 35% em uma semana e 103% em relação a dezembro de 2025. Mas aqui está o que ninguém está dizendo. Isso não é um acidente. Não é apenas guerra, é o resultado de décadas de um sistema construído para transferir risco para o cidadão comum e lucro para quem controla o fluxo. Você hoje paga R$ 6,77 por litro de gasolina. A Petrobras está há mais de 300 dias sem reajustar o diesel, e a defasagem entre o preço que ela cobra e o preço do mercado internacional chegou a 64% no diesel e 27% na gasolina, em março de 2026. Isso significa uma coisa: a conta está represada, e quando ela vier, vai vir de uma vez. A pergunta que esse documentário vai responder é simples, mas ninguém quer fazer em voz alta. Quem realmente controla o preço que você paga para abastecer o seu carro e o que eles estão fazendo com este poder agora? Fique comigo para descobrir no canal Insígnia do Capital. Para entender onde estamos hoje, você precisa entender o mundo que existia antes. Em 2016, o petróleo chegou a ser negociado abaixo de $30 o barril. Era a crise do século para os exportadores. A Arábia Saudita, o Iraque, a Rússia, todos sangrando. Foi então que nasceu um dos acordos mais poderosos e menos discutidos da economia global, a OPEP+. A OPEP existe desde 1960, fundada em Bagdá por Arábia Saudita, Venezuela, Irã, Iraque e Kuwait. Mas em 2016, pela primeira vez, os países que não faziam parte do cartel liberado pela Rússia entraram no mesmo quarto, assinaram o mesmo papel e passaram a falar a mesma língua: controle de oferta. O acordo era simples, como uma torneira. Quando o mercado afogava em petróleo, eles fechavam a torneira. O preço subia. Quando o mercado precisava de mais, eles abriam. Lucro garantido. Durante anos funcionou. O barril se estabilizou entre 60 e 90 dólares. Os países produtores equilibraram seus orçamentos. A Arábia Saudita financiou a Vision 2030 do príncipe Mohammed bin Saddam, um projeto de 500 bilhões de dólares para transformar o país. A Rússia sustentou um aparato militar que consumia 200 bilhões de dólares por ano. E o mundo dormiu tranquilo. Entre 2020 e 2021, durante a pandemia, o barril chegou a ser negociado negativamente. Produtores pagavam para alguém aceitar o petróleo porque não havia espaço físico para armazenar. Mas a OPEP+, cortou a produção com brutalidade. 9,7 milhões de barris por dia fora do mercado de uma vez. O maior corte coordenado da história do petróleo. O preço voltou e o sistema ficou ainda mais dependente de poucas mãos. O que ninguém viu é que esse conforto era uma ilusão construída sobre um vulcão geopolítico. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o mundo acordou de um sonho. Em fevereiro de 2022, tanques russos cruzaram a fronteira ucraniana. Em questão de semanas, o barril do Brent passou de 80 dólares para 130 dólares, o maior valor em mais de uma década. Nos Estados Unidos, a gasolina foi de 3,50 dólares para 5 dólares o galão em semanas. No Brasil, a Petrobras repassou as altas de forma que quase instantânea, com a política da paridade internacional que vigorava à época. Mas aqui está o paradoxo que poucos economistas discutem abertamente. A Rússia, país sancionado, isolado, atacado, continuou vendendo petróleo. Continuou financiando sua guerra, porque o mundo não conseguia parar de comprar. A Europa importava 30% do seu petróleo e 35% do gás natural da Rússia.
Você não corta essa dependência da noite para o dia. A China, por sua vez, enxergou oportunidade. Passou a comprar petróleo russo com desconto, às vezes abaixo de $40 o barril. Em 2025, quando o orçamento russo havia sido planejado com base em $59. E foi aí que a Ucrânia mudou de estratégia. Se você não consegue parar o petróleo russo com sanções, destrói a estrutura que o processa. Desde 2024, Kiev vinha desenvolvendo em sigilo um drone chamado Lyuty, palavra ucraniana para feroz. Um drone de ataque com alcance entre 1.300 a 1.800 quilômetros, carregando 75 quilos de explosivos, navegando com um sistema híbrido que combina guia inercial com visão de máquina, uma arma projetada com um único alvo: as refinarias russas. Enquanto o mundo discutia linhas de frente, batalhas de trincheira e negociações de paz, a Ucrânia estava metodicamente destruindo a espinha dorsal econômica da Rússia. E o impacto foi cirúrgico. Ao longo de 2025, pelo menos 21 das 38 principais refinarias russas foram atacadas. Isso representa 17% de toda a capacidade de refino do país. 1,1 milhão de barril de petróleo por dia fora de operação. A refinaria Zairan, especializada em combustível de aviação e gasolina para uso militar, foi parcialmente destruída. A gigante de Volgogrado, da Lukoil, foi atacada 6 vezes. A refinaria de Ryazan, a 340 quilômetros de Moscou, parou as operações por semanas. As receitas do petróleo russo caíram quase 24% em 2025. O Fundo de Riqueza Nacional, a poupança estratégica da Rússia, encolheu de 113 bilhões antes da guerra para 52 bilhões em janeiro de 2026. Mas aqui está onde a história deixa de ser sobre a Rússia e passa a ser sobre você. Porque o mercado de petróleo não opera como um supermercado local. Ele opera como o sistema de vasos comunicantes. Quando você remove a oferta de um lado, a pressão aumenta do outro. Cada barril russo que deixa de ser refinado é um barril que precisa ser substituído de algum lugar, a algum custo repassado para alguém. E esse alguém tem nome: consumidor final. 28 de fevereiro de 2026. Os Estados Unidos e Israel lançaram uma operação militar conjunta contra o Irã. Ali, Khamenei, o líder supremo, morreu. Em retaliação, o Irã fechou o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é o ponto mais estreito entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, 33 quilômetros de largura no ponto mais estreito. Por ali passa 20% de todo o petróleo negociado no mundo. Em um único dia de bloqueio, 150 petroleiros foram ancorados em águas abertas à espera de uma solução. Dezenas de outros parados do lado de fora, impossibilitados de cruzar. O barril do Brent, que estava sendo negociado a $60 no início de 2026, ultrapassou $120 em dias, uma alta de mais de 100% em semanas. Compare com 2022, quando a invasão da Ucrânia fez o petróleo subir 50% em algumas semanas, e havia 3 milhões de barris russos em risco. Agora, com o bloqueio do Estreito de Hormuz, o risco é de 20 milhões de barris por dia. E as defesas americanas estavam mais fracas. Em 2022, o governo Biden liberou 180 milhões de barris da reserva estratégica de petróleo, a maior reserva de emergência do mundo, armazenada em cavernas subterrâneas de sal na Louisiana e no Texas. Hoje, essa reserva está 30% menor do que estava antes da guerra na Ucrânia. A margem de manobra encolheu. No Brasil, a equação era ainda mais perversa. A Petrobras havia adotado desde 2023 uma política de preço que se distanciava da paridade internacional pura. Ela pode absorver volatilidade, mas não indefinidamente. Em março de 2026, a defasagem acumulada havia chegado a 64% no diesel e 27% na gasolina. Refinarias privadas, como a de Mataripe, na Bahia, vendida pela Petrobras e hoje operada pela Acelen, já havia reajustado seus preços. O diesel subiu 28 centavos o litro em um único dia. A refinaria de Manaus subiu 57 centavos no mesmo dia. O preço médio da gasolina no Brasil chegou a R$ 6,30 por litro na primeira semana de março de 2026, segundo os dados da ANP e da Petrobras. Mas esse é o preço com a Petrobras segurando. Segundo a ABICOM, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis,
Para se equiparar ao mercado internacional, a Petrobras deveria aumentar o diesel em R$ 1,51 o litro e a gasolina em 47 centavos o litro. Faça a conta. Um tanque de 50 litros que você paga R$ 315 hoje poderia chegar a R$ 338,50 apenas pela defasagem reprimida, sem contar qualquer alta adicional do barril. Mas a história não para por aqui, porque existe um ator que permanece silencioso nessa narrativa, mas que tem mais influência sobre o preço da gasolina do que qualquer guerra: a OPEP+. Em 2025, com o barril caindo para a faixa de $60, a Arábia Saudita decidiu mudar de estratégia. Em vez de cortar a produção para sustentar preços, o cartel passou a aumentar a oferta para reconquistar a participação de mercado. Em maio, junho, julho e agosto de 2025, aumentos consecutivos totalizando 2,9 milhões de barris por dia de volta ao mercado. Parece uma boa notícia? Não é. Porque a Arábia Saudita precisa do Brent acima de $81 para equilibrar o seu orçamento, segundo o FMI. Abaixo disso, o reino acumula déficit e já estava cortando investimentos nos grandes projetos do príncipe Mohammed. A abertura da torneira não foi a benevolência, foi uma guerra de pressão contra membros da própria aliança que produzem acima das cotas, com o Cazaquistão e o Iraque. A OPEP+, é um cartel. Funciona como tal. E quando a guerra do Irã explodiu os preços, a mesma aliança que havia aumentado a produção rapidamente converteu sua posição. Manteve a oferta inalterada, monitorou o mercado e esperou para ver até onde os preços iam. A Rússia, co-líder da OPEP, estava com 40% da sua capacidade de exportação comprometida pelos ataques uranianos. 2 portos do Mar Báltico fora de operação, proibição de exportação de gasolina prorrogada até o final de 2025, receitas caindo 24%, o fundo de reserva na metade. E ainda assim, ela manteve suas cotas na aliança. Porque dentro da OPEP+, a Rússia exporta influência, não apenas petróleo. E enquanto as negociações de paz com a Ucrânia pendiam no ar, enquanto Trump ameaçava tarifas secundárias sobre compradores do petróleo russo, o Kremlin usava cada barril exportado como moeda de barganha diplomática. O espectador que está pagando R$ 6,30 no posto não aparece nessa equação, jamais apareceu. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. O preço da gasolina nunca foi determinado pelo mercado livre. Ele foi sempre determinado por um conjunto de atores com interesses preciosos e divergentes dos seus. Estados produtores que precisam de receita para financiar governos e guerras. Uma aliança de 22 países que controla 40% da produção mundial e reúne mensalmente para decidir quanto petróleo o mundo pode comprar. E uma estatal brasileira que absorve volatilidade enquanto pode, mas que eventualmente vai repassar. A guerra da Ucrânia destruiu 17% da capacidade de refino russa. A guerra do Irã bloqueou o Estreito de Hormuz e a OPEP movimenta cotas bilionárias com uma videoconferência. E você, ao final de tudo isso, paga o preço na bomba. Essa é a arquitetura do sequestro. E o que você faz com essa informação hoje? Primeiro, entenda que defasagem represada é uma dívida futura. A Petrobras não está te dando desconto. Ela está empurrando com a barriga. Quando o reajuste vier, ela virá e chegará concentrado. Planeje com essa variável. Segundo, a dependência dos derivados importados é o calcanhar de Aquiles do Brasil. O país produz 3,8 milhões de barris de petróleo bruto por dia e exporta 1,7 milhão, mas ainda depende de importações de diesel e gasolina refinados. Cada conflito no Estreito de Hormuz é um choque direto no seu bolso. Não porque você compra petróleo do Irã, mas porque o mercado global é um sistema interligado onde não existe isolamento. Terceiro, e mais urgente, o barril de petróleo que estava a $60 em dezembro de 2025 chegou a ultrapassar $120 em março de 2026. O orçamento da Arábia Saudita precisa de $81 para não sangrar. A Rússia precisa de petróleo caro para financiar a guerra e pagar um fundo de emergência que encolheu a metade. Os 2 maiores players da OPEP+, têm incentivo estrutural para manter o preço alto. O que está acontecendo hoje não é um choque pontual, é a convergência de 3 crises simultâneas: a guerra da Ucrânia, a guerra no Oriente Médio e a reconfiguração geopolítica da OPEP+.
num sistema que nunca foi desenhado para proteger o consumidor. A gasolina não foi sequestrada de uma vez, foi amarrada aos poucos, contrato por contrato, reunião por reunião, guerra por guerra, e a corda está mais apertada do que nunca. Mas existe um lado dessa história que ainda não contamos. O petróleo brasileiro, extraído a quilômetros de profundidade sob o Atlântico no pré-sal, é um dos ativos mais valiosos do planeta neste momento. E existe um debate urgente travado nos bastidores de Brasília, onde a Petrobras deveria usar essa posição para proteger o consumo ou maximizar dividendos para o governo. Este debate envolve margem equatorial, o futuro do pré-sal e uma disputa silenciosa entre o ministro da Fazenda e o ministro de Minas e Energia, que vai definir o preço que você vai pagar nos próximos 10 anos. Se esse vídeo abriu sua cabeça, o próximo vai virar o jogo de cabeça para baixo. Curta, inscreva-se e ative o sininho, porque o próximo vídeo sai amanhã.